Pode parecer meio piegas, pode parecer, seja lá o que for, mas me tocou o coração, eu precisei fazer esse vídeo também para dar o meu testemunho e o meu adeus à grande lenda da TV brasileira, Silvio Santos. Antes de tudo, se inscreva no canal, dê aquele like, dá o curtir aí direitinho e compartilha e aciona o sininho para todo mundo ver o nosso canal aí, tá certo? E vamos elevando o número de inscritos. Pessoas queridas, vocês já sabem, aquele tema, o meu passado me condena. O Palhaço Dentinho fez muito sucesso, graças a Deus, e aí depois eu entrei para a turminha do Patati Patatá, que vocês já sabem a história, vou contar mais histórias do Patati Patatá aqui, né, da turminha Patati Patatá, não é dos palhaços Patati Patatá, tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Onde eu fui o palhaço Pirulito, junto com o Tutti Frutti, que hoje o Rinaldi, ele é um empresário, né, dos palhaços Patati Patatá, que é uma outra história, deixa lá ele contar as histórias dele, as verdades dele, mas eu não vou nem tocar no assunto. Mas olha só, o que eu quero trazer aqui é a minha experiência depois que eu entrei na turminha Patati Patatá, que era do SBT, né, a marca, o LP, né, tinha lá o selo, né, o selo Zigue-Zague, que era do SBT, pertencia ao SBT. Então, como pertencia ao SBT, trabalhávamos para o SBT em vários programas. E a gente se apresentava, eu, Tutti Frutti, né, o Rinaldi, o Chitasco também, uma época, a La Kazan, que era a Jane, e a Pupi, que é a nossa querida Paulinha. Né? Paulinha, um abraço lá na Espanha, um beijo carinhoso para você, querida. Nessas idas e vindas, onde fomos parar? No SBT, obviamente. Fizemos muito lá o programa do Bozo, né? Fizemos alguns programas fora de São Paulo também, enfim. E nessas andanças, depois que eu saí da turminha Patati Patatá, né? Eu tive alguns contatos lá dentro, evidentemente, e começaram a me chamar porque achavam que eu tinha um perfil engraçado, um perfil espontâneo, criativo, e me chamavam para participar duas vezes de duas pegadinhas. Uma foi uma externa no Shopping Center Norte, se eu não me engano, era quando tinha um banheiro, não sei, se procura aí na internet, eu não achei, gente, me ajuda aí, vê se vocês acham essa pegadinha, né, do Topa Tudo por Dinheiro, quando foi na década de 80, que foi na década de 80 ou 90, que era um banheiro, aí eles tiraram, né, o letreiro lá, se era para homem ou mulher, e colocaram um desenho aleatório, assim, que você não conseguia identificar. Aí vinha uma pessoa, olhava as duas portas, né, que era feminino e masculino, só que trocada as letras, não tinha mais, era só um desenho, e ele ficava na dúvida, qual que eu entro? E aí eu saía de um dos banheiros arrumando a calça, né, fingindo que eu estava acabando de urinar, de usar o banheiro e saindo. Se fosse homem, ele, lógico, né, bom, se o cara saiu daqui, eu vou entrar aqui. E quando ele entrava, lá tinha uma mulher, né, se vestindo, ela gritava, o cara saía correndo, tinha aquela reação muito engraçada. Essa foi uma das pegadinhas que eu participei. Então, se você conseguir aí pela internet localizar, me manda, coloca aqui nos comentários o seu contato, que eu gostaria muito de ter essas imagens nos meus arquivos. Uma outra vez, então, mas nesse dia eu não conheci Silvio Santos. Muito tempo atrás, antes da turminha do Patati Patatá, aliás, antes de virar o Palhaço Dentinho, eu fui com a minha mãe num programa que chamava Mulheres Maravilhosas. É um programa muito antigo também. Agora eu não lembro se começou com o J. Silvestre apresentando ou se já começou com o Silvio Santos apresentando. E depois trocou. Enfim, eu sei que eu e minha mãe fomos lá, aqui na Santa Veloso, ainda era o estúdio. Fomos lá, era bem divertido, tal, ganharam um lanche, né? Era muito bem recebido. O pessoal era muito bem recebido, muitas caravanas, encheu aquela plateia, e Silvio Santos finalmente entra no palco, ainda não gravando o programa, mostrando quem ele era, né? Cara, olha, eu conheci Xuxa, conheci
a Patrícia cantora, eu não lembro o sobrenome da Patrícia, mas era aquela lá, daqueles, do Balão Mágico, enfim, né, do Trem da Alegria, a Patrícia do Trem da Alegria. Conheci algumas apresentadoras da Mulheres, da Gazeta, conheci, enfim, mas gente, ninguém com a humildade de Silvio Santos. Silvio Santos, por isso que ele é uma lenda, por isso que ele fez tanto sucesso, porque ele era o que ele era. Eu estou aqui dando o meu testemunho, porque às vezes a pessoa, porque ele era rico, ele só fazia aquilo na frente dos outros. Não, juro para vocês, ele chegava, conversava, brincava, deixava o auditório relaxado, deixava o auditório todo à vontade, para que o programa pudesse fluir de uma maneira muito natural. E ele também, muito naturalmente, fazia as piadas, era muito criativo e levava o programa que fez tanto sucesso. Assim como o seu programa Silvio Santos. Ele é muito espontâneo, ele sempre foi daquele jeito que você vê na telinha, é o que realmente acontecia lá, não tinha cortes, tá? É uma época em que a coisa era bruta, né? Não tinha mimimi, tinha que sair, saiu. Então, foi a primeira experiência, né, que eu assisti a um programa ao vivo e vi Silvio Santos ali, né, ao vivo, em cores, em carne e osso, né? Muito espontâneo, muito humilde, brincalhão, né? Conseguiu deixar o auditório bem à vontade. Na experiência, aí entrei Patati Patatá, conheci pessoas, fiz essa primeira pegadinha no Shopping Center Norte. Depois eu fui chamado para fazer uma pegadinha no auditório, no palco, do Topa Tudo por Dinheiro. E aí, a gente se trocou, né, tal. Eram eu e mais, acho que 4 ou 5 rapazes. Se você conhece uma dessas pessoas, né, mostra para eles, vê se eles se lembram desse dia. E aí o Topa Tudo por Dinheiro era gravado também na época, e Silvio Santos, gente, da mesma maneira, ele entrava no palco, cumprimentava o pessoal, foi lá no camarim onde nós estávamos, cumprimentou cada um de nós, conversou rapidamente, brincou comigo, falou, olha, ainda bem que a gente tem um número seu, hein, gordinho, né? Tem que emagrecer, hein? Ele brincou comigo ainda. Eu falei, Silvio, não dá porque eu faço palhaço. Ele palhaço e tal. Mas foi assim, muito rápido. E Silvio Santos, então, essa pessoa boníssima, simpática, extrovertida, humilde acima de tudo. Por isso que a estrela dele brilha e vai brilhar eternamente nos nossos corações, nos nossos sentimentos, e na TV brasileira já era uma lenda viva, agora uma lenda eternizada pela TV brasileira, que nós nunca vamos esquecer, e vamos passar isso para outras gerações, para mostrar um homem de valor que ajudou muita gente, né? Como eu estava lá no Topa Tudo por Dinheiro, realmente, quando ele jogava o aviãozinho era para valer, não havia desconto, a pessoa pegava o aviãozinho, só passava no caixa para dar baixa no valor que ela pegou. E era dela, não havia desconto, não tomavam dinheiro de volta, não trocavam por prêmio, por carnê do baú, não. Era dela mesmo, ela havia pegado, era dela. Gente, é um homem assim, um caráter assim, não tenho o que falar, tá? Então, só para dar meu testemunho, nesse dia que nós brincamos aqui no Topa Tudo por Dinheiro, você vai reparar aqui atrás, né, atrás da gente ali, haviam aquela parte branca no chão, eram blocos de gelo, tá? Se você tiver acesso a esse vídeo, né, do Topa Tudo por Dinheiro, por favor, me sinaliza, me manda o link, me manda outra gravação, que eu também não tenho mais. Eu tinha uma fita cassete com todos os programas de Patati Patatá, Bozo, Topa Tudo por Dinheiro, Xuxa, tudo numa fita cassete. Mas embolorou, gente, você acredita? Quando eu fui pegar, tava azul, com manchas azuis, perdi os programas todos, infelizmente. Não tenho nenhuma recordação de vídeo. Então, se você tiver aí, por favor, me manda, que eu agradecerei de coração. E aí, nesse Topa Tudo por Dinheiro,
tinham barras, a gente não sabia o que ia fazer. Haviam me chamado lá atrás, falaram, Vanderlei, quem é o Vanderlei? Vem cá, só um minutinho. Aí falaram para, olha, a gente conhece, você vai ser criativo e vai fazer as suas palhaçadas, tá? Mas para quê? Eu falei, o que vai acontecer? A gente não pode falar, o resto é surpresa, mas a gente sabe que você vai ser criativo, beleza? Não fala para os outros. Falei, não, tudo bem. Voltei lá para dentro, aí eles chamaram os outros, a gente foi lá para o palco, cortina fechada, e o Silvio Santos já como se estivesse falando com o auditório, já apresentando o programa. E aí, fala, olha, senta aí e espera. Cortina fechada, nós sentamos nos blocos de gelo, vestidos de aqualoucos, como vocês estão vendo, e ali nos blocos de gelo. E aí o bloco de gelo começou a esfriar muito, começou a gelar muito, e você sabe que o gelo, ele queima, ele começa, o efeito dele de gelado, parece que passa a queimar, parece que vira fogo aquilo, né? E aí que eu percebi, e aí eu ouvindo o Silvio Santos falar com o auditório, né? Eu percebi o seguinte, que nós estávamos sendo filmados. Os monitores que estavam na nossa frente estavam apagados, então a gente não conseguia ver o que estava passando no programa aquela hora, o que estava sendo gravado, estavam todos apagados. A cortina fechada, Silvio Santos do lado de lá, gente do lado de cá, e o pessoal rindo na plateia. E aí eu me liguei, conforme ele falava, eu me liguei, que já estava sendo gravado e a pegadinha era aquela, que a gente não podia levantar do banco de gelo. Quem levantasse primeiro ia perder. Então, eu fiquei lá, aí eu comecei a fazer trejeitos, comecei a fazer careta, e aí o pessoal começou a rir mais, né? E focaram mais em mim, no gordinho que estava sofrendo ali, queimando a bunda na pedra de gelo. Foi muito engraçado, foi muito divertido. Aí depois abriu a cortina, né? E aí o pessoal ali tudo sentado ainda, né? Aí foi a gozação, aí o Silvio Santos veio fingindo que estava falando com cada um, mas aí ele revelou que já estava sendo gravado, que a brincadeira era aquela e todos ali tinham ganhado o dinheiro, né? Porque topamos tudo por dinheiro. Então, Silvio Santos então esse dia foi um dia que eu me aproximei mais do Silvio Santos, que eu consegui uma aproximação maior. Ele é muito simpático, ele era grandão, ele era muito alto, né? Realmente um vozeirão, né? Então, muito marcante isso, né? Então, por isso que eu fiz esse vídeo, me tocou o coração de fazer esse testemunho também, falando sobre o caráter, sobre o pouquinho que eu conheci desse grande homem, dessa lenda viva da TV brasileira, que hoje se foi, que é Silvio Santos. Um abraço, um beijo, um queijo, até a próxima, se Deus quiser, pois graças a ele a vida continua. Tchau, gente!